Hoje a gente vai mergulhar numa história que tem dois lados bem opostos, sabe? Duas forças que estão o tempo todo disputando como o dinheiro público é gasto aqui no Brasil. De um lado, a gente tem a influência política, a fraude. E do outro, a inovação, a tecnologia, tentando trazer mais transparência. É uma verdadeira batalha que, no fim das contas, define o futuro dos nossos recursos. E tudo começa com essa frase aqui, captada quase sem querer. E uma a minha. Assim, fora de contexto, parece não dizer muita coisa, né? Mas essa pequena confissão, na verdade, abriu uma janela para um problema bem maior. Vamos entender o que aconteceu. A cena é um evento do governo. O deputado estadual Valmir Moreto, sem saber que o microfone dele ainda estava ligado, começa a comemorar o que parecia ser uma vitória, e uma vitória pessoal, numa licitação de quase 200 milhões de reais. Ele achava que estava falando baixo só para quem estava perto, mas, na verdade, o país inteiro ouviu. Pois é, esse momento totalmente inesperado acaba servindo como nosso ponto de partida. Ele escancara essa tensão que existe sobre como os contratos públicos são de fato decididos nos bastidores. A repercussão, claro, foi imediata. O Ministério Público já abriu investigações, porque a regra é muito clara. Políticos não podem entrar em licitações públicas. Isso é para evitar justamente o conflito de interesses. A defesa do Moreto, ele disse que era só um hábito de linguagem, que a empresa era do irmão. Uma explicação que, vamos combinar, levantou ainda mais suspeitas. E aqui está o ponto central. Esse não foi um deslize único, um caso isolado. Em outra parte do estado, uma história diferente, mas com o mesmo fundo veio à tona. Isso começou a mostrar que existia um padrão de comportamento bem preocupante. Lá em Luciara, por exemplo, um terreno público foi simplesmente doado para a nora de um vereador da cidade. O Tribunal de Contas teve que intervir porque o negócio tinha falhas gritantes. Ninguém avaliou o preço do terreno, ninguém justificou por que essa doação seria boa para o público, e o mais curioso, a lei que permitiu a doação só foi cancelada depois que a investigação começou. Então, esses incidentes não são só erros ou coincidências. Eles apontam para algo que uma juíza descreveu de uma forma muito forte, nos levando direto para o coração do problema. Relação parasitária prolongada. Foi com essas palavras que a juíza do caso resumiu como algumas empresas e políticos estavam, basicamente, se alimentando do dinheiro público. Uma descrição que revela a profundidade do esquema. E foi a Operação Trapaça que mostrou o tamanho dessa relação. Não foi coisa de um dia para o outro, não. O esquema funcionou por anos, de 2013 a 2017, e só foi desmontado depois de uma grande investigação da Polícia Federal, com a condenação final saindo bem mais tarde. Tá, mas como eles faziam isso? O esquema era bem pensado. Eles usavam empresas de fachada com laranjas, fingiam que estavam competindo entre si nas licitações e, o cúmulo, em alguns casos, chegavam a usar o equipamento da própria prefeitura para fazer o serviço pelo qual eles já estavam sendo pagos com dinheiro público. E o impacto financeiro? Bom, mais de 12 milhões de reais. Esse foi o valor que a Justiça mandou devolver, e olha que isso é referente a apenas 33 dos contratos que foram investigados. Só que, diante de um problema tão grave assim, a nossa história dá uma virada. A gente sai da corrupção local para olhar uma solução nacional que é, para dizer o mínimo, inovadora. A pergunta que fica é essa, né? Como é que se luta contra uma cultura de fraude que parece tão dentro do sistema? A resposta que o Brasil está tentando construir é bem interessante e se apoia muito em tecnologia. E é aqui que entra em cena o MGI, o Ministério da Gestão e da Inovação. É esse órgão que está na linha de frente, construindo uma espécie de fortaleza digital para proteger o dinheiro público e desenvolvendo um sistema que já está chamando a atenção do mundo todo. E que ferramentas fazem parte desse novo arsenal? Vamos dar uma olhada no que está sendo usado para redesenhar completamente as compras do governo no país. A diferença é gritante. O sistema antigo, no papel, era um prato cheio para favores para empresas de fachada. Já o novo sistema é digital, transparente e usa dados e inteligência artificial para tentar pegar a fraude antes mesmo dela acontecer. É uma mudança total de mentalidade. A peça central de tudo isso é o comprasgov.br. Pensa nele como um mercado online gigante, onde todas as compras do governo federal acontecem. E a escala é monumental. Mais de 465 bilhões de reais passaram por lá só em 2025. E dentro desse sistema tem uma guardiã. O nome dela é Alice.
É uma inteligência artificial que funciona como um verdadeiro pente fino, lendo milhares de documentos de licitação para achar inconsistências, cláusulas estranhas ou qualquer sinal de fraude. Ela é a nossa primeira linha de defesa digital. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, olha só os números. O Portal Nacional de Contratações Públicas registrou um total de R$ 1 trilhão em contratos. Quase metade disso passou pelo compras.gov.br. E só essa centralização já gerou uma economia de mais ou menos R$ 1 bilhão por ano. E claro que todo esse trabalho não passou batido. O sistema e as inovações, como a própria Alice, foram indicados a prêmios importantes no Brasil, sendo reconhecidos como as melhores práticas do país na área de gestão pública. E a influência está indo além das nossas fronteiras. O modelo brasileiro virou referência. Um tempo atrás, uma delegação de Moçambique veio para o Brasil só para aprender como o sistema funciona, pensando em levar a experiência para lá. E tudo isso nos traz de volta ao começo. De um lado, a tecnologia avançando a passos largos. Do outro, uma cultura política que muitas vezes resiste a mudar. O ponto crucial é este aqui. O Brasil está sim construindo uma das melhores infraestruturas digitais do mundo para compras públicas. Mas a tecnologia sozinha não muda a cultura. A batalha de verdade ainda acontece lá na ponta, no nível local, em cada licitação, em cada prefeitura. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A tecnologia pode criar barreiras, pode aumentar a transparência, pode dificultar a fraude, sem dúvida. Mas será que um sistema digital, por mais avançado que seja, consegue mesmo transformar uma cultura política que está tão enraizada há tanto tempo? Bom, essa é uma resposta que ainda está sendo escrita.